Então vamos lá, vou te passar a ferramenta para resolver esse problema. É um passo a passo, ele é bem simples de ser seguido, mas você tem que ter muita consistência com ele, você tem que ter muita disciplina no sentido de tem que seguir criteriosamente ele e não pode desistir, tá? Porque é comum que alguns tutores desistam no meio do caminho, porque realmente o gatinho miando, acordando ali, a gente é uma situação incômoda e a gente ficar dormindo menos, a gente acaba ficando mais estressado, é natural mesmo, mas tenha paciência com seu gatinho, que os problemas vão se resolver. Tenha dedicação, que as coisas vão dar certo. Então, considerando todas essas causas que eu te falei ali na aula anterior, né, com exceção dos problemas clínicos que podem existir também, a gente pode resumir, né, o problema em falta de rotina, tá? E a rotina eu incluo também as brincadeiras com o gato, o manejo da comida com o gato, tá? Porque a gente fazer o manejo correto da comida também vai auxiliar nessa questão do sono do gatinho, tá? Você ter gastado a energia do seu gato ali da maneira adequada, também as maneiras de brincar com seu gato também auxiliam nessa questão. E lembrando que essa rotina que a gente cria, a gente vai ter que aliar ela com a retirada dessa associação positiva que o seu gato fez de te acordar de madrugada, tá? Então, além de ter uma rotina, a gente tem que tirar isso da cabecinha do seu gato, que te acordar de madrugada é uma coisa legal, que é uma coisa que ele vai ter uma recompensa, tá? Então, vamos lá para o passo a passo. Então, descartar das causas clínicas, não sendo problema clínico, sendo totalmente comportamental, qual é o passo a passo que a gente vai seguir? Anota lá. Primeiro de tudo, você vai retirar a alimentação livre para o seu gato, tá? Então, nesse processo aí que a gente vai fazer de readaptar ele, você vai ter que retirar a alimentação livre. Não deixa a alimentação no potinho para ele comer a hora que ele quiser. Por quê? Porque a gente vai usar isso como um mecanismo ali de adaptação de horários para o seu gato. Segundo passo, quando chegar a hora de dar alimentação para o seu gato que você vai estabelecer, tá? Nesse caso, você vai ter que estabelecer um horário para o seu gato para primeiro você criar o hábito e a rotina com ele. Você vai brincar com o seu gato antes de dar a alimentação. Esse que vai ser o manejo correto da alimentação dele, tá? Então, as brincadeiras, elas devem ser curtas, intensas, em que o gato ele vai ficar muito agitado, aí ele dá uma parada, aí ele fica mais muito agitado, dá uma parada, tá? E a brincadeira de caça que a gente vai fazer. Então essa brincadeira intensa que você vai fazer com o seu gato, você vai estar simulando uma caça para o seu gato, né? Um movimento de caçar, né? Que o gato tem esse instinto de caçador, ele precisa ser estimulado, então a gente vai estimular dessa forma. O brinquedo que eu acho mais bacana para fazer esse tipo de manejo, né, para o gato, da brincadeira e depois a comida, são aquelas varinhas que tem um brinquedinho na ponta, tá? Então você vai se imaginar como se você fosse a presa do seu gato e você vai movimentar aquela varinha, nesse exemplo aí, tá? Você vai movimentar a varinha como se fosse um bichinho correndo do seu gato, tá? Então, a gente precisa que seja curto, intenso, com velocidade, para o seu gato gastar muita energia e também porque esse é o movimento natural da natureza deles, ser uma coisa mais rápida, mais dinâmica, tá? Então, brincou ali com o seu gato. Olha, são sessões curtas, você não precisa ficar muito tempo, tá? Sessões ali de 10 minutos, 15 minutos é o suficiente. Brincou com seu gato, deixou ele pegar o brinquedinho, né? Simulando que ele conseguiu pegar a presa, você vai dar alimentação para o seu gato, tá? Então, só após a brincadeira que você vai fornecer alimentação para o seu gato. Depois que você fez esses passos de retirar toda a alimentação livre que ele tinha, de brincar com seu gato e depois de fornecer alimentação, você vai dormir, tá? Então, fez uma sessão de brincadeira ali antes, próximo ao horário de todos da casa dormirem, você vai dormir, tá? E agora vem o quarto passo, que é o passo mais delicado, já adianto para todo mundo, porque é o passo mais delicado mesmo, que é o passo de ignorar completamente o gato. Por que é o passo que eu falo que é o mais difícil? Porque se seu gato acordar, ele vai querer miar, ele vai querer brincar com você, ele vai fazer de tudo para chamar a sua atenção, tá? Mas esse é o passo que a gente desassocia esse hábito que ele tem, essa coisa positiva que ele tem de querer te acordar à noite, tá? Então ele precisa de consistência também, porque todo hábito ele é muito difícil de ser mudado. Isso é normal. Isso para humanos, isso para animais, tá? Normalíssimo. Mas você precisa ter consistência e dedicação nessa fase, principalmente, tá? Porque quando a gente desassocia é o pulo do gato. E como que você vai ignorar seu gato? Você vai ignorar seu gato
se fingindo de morto, tá? Se fingindo de morta. Então, você não vai fazer absolutamente nada quando o seu gato miar. Ele miou, você só vai respirar, tá? Literalmente, só respirar. Você não mexe um nada. Porque se você chama a atenção do seu gato, você tá dando um tipo de atenção para ele. Se você levanta e vai ao banheiro, você tá dando um tipo de atenção para ele, mesmo que indiretamente. Ele vê que ele miando, ele tem alguma resposta sua, tá? Então, você não vai ao banheiro, você não vai mandar ele dormir, você não vai nada, você não vai dar comida, que é um dos piores, tá? Você não vai levantar da comida, você não vai levantar brincar, você vai simplesmente ignorar ele. E se nessa parte for muito difícil para você, considere você usar tampão de ouvido para fazer essa fase com o seu gato, tá? Porque ela vai ser essencial para a gente poder ter sucesso nesse passo a passo e na resolução desse problema. Por que que isso funciona? Porque ele vai ver que noite após noite, se ele mia e ele não tem nenhuma resposta, né? Ele não tem nenhuma atenção, ele vai perceber que aquilo miar não adianta nada, né? Que ele não tem resposta nenhuma, que ele não tem recompensa nenhuma, recompensa de atenção nenhuma. Então, com o tempo, ele vai diminuindo e vai parando, tá? Então, revisando o nosso passo a passo. Primeiro passo, retire toda a alimentação livre do seu gato. Segundo passo, toda vez que você for dar alimentação para o seu gato, procure porções pequenas e sempre brincando com o seu gato antes de dar alimentação. Brincadeiras curtas, velozes e intensas. E depois, alimentação. Alimentação passo 3, né? Então, depois que brincou, deu alimentação. Aí, na última alimentação do dia, você vai dormir, que esse é o passo que você vai ignorar completamente seu gatinho, tá? Pode demorar alguns dias, pode demorar algumas semanas, pode demorar uma noite somente, mas tem resultado sim, tá? Eu sou a prova viva de que isso funciona, porque o Kiwi, ele veio aqui pra minha casa com 4 meses de idade, e ele tinha muitos hábitos ainda de acordar de madrugada, né? Ele teve uma convivência anterior ali, que ele tinha hábitos de acordar de madrugada. Foi questão, assim, de umas 3 noites, mais ou menos, ele parou de me acordar de noite, tá? De madrugada.